Bom, no Ocara, um hub de inovação na área de construção civil, a gente está fazendo duas trilhas de eventos, uma série de eventos ligados à parte de aumento de produtividade em canteiros. A gente acredita que é um dos maiores desafios da construção atual. Uma trilha de conhecimento relacionado a projetos inteligentes, onde a gente já começou com eventos, uma trilha sobre o BIM, depois vamos trazer outras ideias. E aí, caindo direto na questão dos canteiros e da produtividade, uma das alternativas é a pré-industrialização. Então, a gente fez esse evento para a gente focar em pré-industrialização, e para isso a gente tem dois convidados que estão vivendo a pré-industrialização no Brasil, com todas as dificuldades e todas as facilidades que o Brasil oferece. A gente sempre fala que o Brasil é para profissional, é para amador. Então, temos aqui dois super profissionais vivendo essa transformação, né? A gente fala muito de transformação no setor, mas eles estão realmente imprimindo a transformação. A gente tem o Felipe Basso, ele é gerente de operações da Tec Verde. Tec Verde tem se posicionado aí como talvez a grande pioneira do wood frame e de conseguir fazer construções modulares pré-industrializadas e tal. Ele vai explicar depois como é que funciona, mas realmente uma trilha já reconhecida pelo mercado e muito interessante. E o Danilo, ele é consultor do sistema de parede de concreto e ele tem também uma empresa que está difundindo o uso de paredes de concreto da pré-industrialização fora ou no canteiro. Então, a gente tem aqui dois vivenciadores práticos do sistema. Obviamente, eles são conhecedores a fundo do processo. Vamos explorar com eles aí um pouco nessa hora do nosso encontro aqui, que o resto do mercado pode aprender com eles e o que a gente pode fazer em conjunto. Lembrando que esses eventos eles ocorrem a cada 2 semanas, então a gente vai ter outros eventos focados nessa parte de produtividade de canteiros e também na parte de projeto de BIM, de projetos inteligentes, incluindo BIM, né? Pode ser sem BIM também. E a gente depois vai manter contato com todo mundo que está aqui. Mas vocês podem mandar pergunta pelo chat ali durante o processo, então a gente tem algumas perguntas para fazer, mas o público também, a ideia é que tenha uma participação. Então a melhor maneira da participação é enviar pelo chat. A gente podia começar pelo Danilo, se apresentando e contando um pouco mais aí de qual é esse gargalo de produtividade que nós vivemos, que é grande no Brasil, mas não é só aqui. Então, também, não sei se serve de consolo ou se precisamos cada um pegar um lençol e juntar todo mundo para chorar. Danilo. Valeu, muito obrigado. Valeu a galera do Ocara Hub. Achei a ideia fantástica, aceitei o convite logo de cara. É um prazer de dividir essa tela aqui com a galera da Tec Verde, com o Felipe aí também, que é uma empresa que eu admiro bastante. Independente do sistema construtivo, somos a favor, sim, da industrialização, que é fundamental para a gente melhorar exatamente esse item que você comentou aí, que é a produtividade, né? A produtividade na construção civil. 2017 tem um relatório famoso da McKinsey, de fevereiro de 2017, onde ele fala exatamente dos problemas da baixa produtividade no Brasil e no mundo, né? Tem uma frase que eu costumo dizer lá no meu Instagram, a galera adora, que é 4.700 anos atrás, as pirâmides do Egito foram construídas colocando um bloco em cima do outro. Até hoje a gente constrói colocando um bloco em cima do outro, a única diferença é que as pirâmides estão lá até hoje, estão bem feitas ainda, né? E às vezes gera até a dúvida se é a gente que fez ou não, de tão magnífico que é o negócio. Mas se eu for analisar de uma maneira mais pragmática, analisando os números, tem aí um setor mundial, que é a construção civil, que é responsável, se não me falha a memória, posso estar errado, mas é 13% a 14% do PIB mundial. Ele ganha da indústria de óleo e gás, ele ganha da indústria automobilística. E se eu comparo com outro setor tradicional e a evolução dessa produtividade nos últimos 30 anos, vejo ali, por exemplo, a construção civil e a agroindústria, faço a comparação com as duas, e essa produtividade é medida em hora de trabalho versus produção financeira. Eu vejo quanto que o agrobusiness evoluiu e o quanto que a construção civil engatinhou e quanto ela ficou atrás, inclusive, da indústria de manufatura geral. Então, eu tenho aí um mega problema a ser resolvido. Melhorar a produtividade, produzir mais, consumindo menos recursos e produzir com mais qualidade. Isso é um desafio de qualquer setor, em qualquer área, independente da situação de baixa ou não produtividade. Então, esse é um primeiro desafio. Quando eu olho para o outro lado,
eu vou aí agora olhar aqui para dentro de casa, para dentro do Brasil, quando eu olho aqui para dentro de casa e vejo um país que eu tenho, sei lá, 50% apenas de saneamento básico, eu tenho um déficit habitacional de 8 milhões de moradia, eu estou com a faca e o queijo na mão, eu estou com uma mega oportunidade. Então, nós não vamos nos juntar e chorar, não. Nós vamos nos abraçar e montar uma mega transformação para mudar isso. Se eu tenho essa demanda e eu tenho ali uma necessidade de melhoria desse setor, é quase que uma coisa obrigatória das consultoras e incorporadoras no Brasil e do setor melhorar a produtividade. Tá? Nós não estamos falando aqui de acabar com os empregos, nós estamos aqui falando de transformar o setor. Se eu fosse pensar nessa questão, porque quando a gente fala em industrialização e inovação, o cara acha que vai vir um robô da NASA e mudar tudo. Não, não, não. Não é bem isso. A gente usa um robô massa, mas eu preciso de um cara para operar, eu preciso de um projeto melhor, eu vou mudar a cadeia produtiva. Daqui a pouco há uma tendência da templatização das coisas, há essa tendência da templatização. Então, hoje eu compro um tubo no mercadinho da esquina ali da construção, mas daqui a pouco eu vou comprar um kit de hidráulica e assim por diante. Eu vou transformar a indústria. Então, esse é um ponto básico. Nós, depois desse overview, nós aqui na nossa empresa, na Lorenzetti Engenharia, a gente trabalha ajudando as construtoras a migrarem para o sistema construtivo paredes de concreto moldadas em loco. Apesar de eu já ter experiência bastante com concreto pré-moldado, a gente trabalha especificamente com concreto, parede de concreto moldada em loco. Já é um sistema normatizado no Brasil desde 2012, onde basicamente eu tenho um conjunto de formas que perfaz todas as paredes da unidade habitacional, mais a laje, ou das unidades habitacional, ou da metade do pavimento, ou do pavimento todo, e eu concreto tudo de uma vez só, monoliticamente, concretando laje, parede monoliticamente, tendo um aparelho estrutural único. A diferença é que a gente faz isso uma vez por dia. 90% das vezes a gente faz isso uma vez por dia. 90% das vezes, não é sempre. Porque não é sempre que a gente está em condições normais de temperatura e pressão. E a galera acha que, às vezes, falando especificamente da parede de concreto, por não ser uma construção off-site, ela talvez não tenha ali esse enraizamento da industrialização. Pelo contrário, ali o canteiro ele vira a indústria. Eu tenho os princípios básicos da industrialização, que é a racionalização dos processos e a grande diminuição das etapas, eles estão totalmente intrínsecos na parede de concreto. Então, se eu tiver uma construção convencional, por exemplo, onde eu teria pilar, viga e laje de concreto armado, teria a alvenaria de fechamento cerâmico, depois os revestimentos, eu tenho ali 13, 14 etapas a serem controladas. Pilar, forma, pilar, viga e laje, armadura, pilar, viga e laje, alvenaria de vedação, argamassa de assentamento, cimento, areia, rasgar as paredes para colocar as instalações, chapisco, embolso e reboco, pedreiro, grande quantidade de gente, carpinteiro, armador, no caso da parede de concreto, montagem da armadura, porque é concreto armado, montagem das instalações, desmontagem e montagem da forma. Reduzo isso para 4. E aí eu tenho uma parede pronta, concretada, que não precisa rebocar. Claro, não é perfeita. Tem ali os seus desafios, tem os seus problemas, precisa de uma regularização, mas não precisa do reboco. Eu eliminei todas essas etapas e eu consigo fazer isso em 2 dias. Uma fazendo armação e instalação e a outra concretando. E eu aumento significativamente a produtividade, produzindo mais com menos recursos, com processos mais racionalizados, numa tecnologia que me deixa não, mas é mais difícil eu gerar um retrabalho, porque a forma não encaixa de uma maneira torta e assim por diante. Claro, tem seus problemas, mas ele diminui. A gente também brinca lá no meu Instagram que a gente não compra um carro zero de para-choque torto, mas a gente compra também a parede torta do pedreiro e ainda paga. Isso porque o pensamento do pequeno e médio empreendedor é que o sistema de qualidade é uma burocracia e não um requisito para o funcionamento do sistema. Isso é um problema cultural que a gente precisa mudar cada vez mais. E utilizando um sistema construtivo já meio que à prova de erro, eu vou melhorar, obviamente, a qualidade. Então, eu vou produzir mais com menos recursos, menos materiais, menos mão de obra, menos equipamentos. Vou gerar ali um apelo sustentável e vou produzir com mais qualidade. Então, esse é um ponto interessante no caso da parede de concreto moldada in loco. Levando em consideração que hoje é a maior consultora da América Latina,
a consultora habitacional da América Latina, já tem 95% dos seus empreendimentos no sistema construtivo parede concreto, e inclusive ela é aberta a testar outros sistemas, a TecVerde está aí para provar, outras empresas de wood, de steel e assim por diante. Ou seja, falando de uma maneira geral, só vai sobreviver quem se adaptar, né? Tem essa frase famosa, no mercado altamente competitivo, talvez hoje minha maior dificuldade seja a quebra de paradigmas e a quebra dos preconceitos com a mudança, com a industrialização. E essa quebra de preconceito, esse preconceito ele é gerado pela falta de conhecimento, desde o usuário final, lá do mutuário, e desde a comunidade técnica que não conhece exatamente os sistemas construtivos industrializados. Então, talvez hoje o meu maior desafio é disseminar cada vez mais esse conhecimento para conseguir convencer mais os líderes a pensarem que a gente precisa produzir melhor, precisa produzir mais e com menos recursos e com mais qualidade. Então, esse é um dos nossos desafios aqui. Eu gero conteúdo aqui na internet exatamente para quebrar um pouco desses paradigmas. E assim a gente vai caminhando. De uma maneira geral, é isso. Aqui no Ocara, um dos nossos pilares é a difusão de conhecimento, então acho que você está no lugar certo aí, vamos trabalhar mais em conjunto aí para conseguir nessa difusão de novas ideias, novas metodologias, novos métodos construtivos que deem efetivamente retorno, né? Depois eu queria voltar com você, Danilo, falar um pouquinho de custos e como se é mais barato, se é mais caro, mas queria antes passar para o Felipe contar um pouco aí dessa história da TecVerde, do dia a dia ali, como é que é realmente terem criado uma empresa que já mudou o processo, quer dizer, óbvio, o mercado é enorme, o país é enorme, mas vocês têm já uma história de sucesso e um monte de obra pronta e o negócio só cresce, só ganha aplausos e prêmios. Então, conta pra gente um pouco dessa história aí, Felipe. Qual é a mágica e qual é a vantagem? Legal. Obrigado, Magnus. Primeiro, eu queria agradecer o espaço aí. É sensacional a ideia. Queria agradecer também a todo mundo aí por compartilhar um pouco do tempo de vocês para a gente aprender um pouco juntos. Vou tentar contribuir aqui de certa forma. A TecVerde ela é uma empresa que investe muito em industrialização da construção, então acho que tem tudo a ver aqui com o painel. A gente está um pouco mais de 10 anos no mercado da construção civil brasileira, né? A gente fundou a empresa há pouco mais de 10 anos, e a gente utiliza a tecnologia construtiva, o sistema construtivo de wood frame, né? Ele é um sistema construtivo já consagrado na Europa, na Ásia, ali, América do Norte também. Tem mais de 100 anos de utilização em escala disso nos países que eu mencionei. Mais de 70% hoje das habitações do Ocidente são de construção em wood frame. Aqui na América do Sul a gente acaba não utilizando tanto ainda, com exceção do Chile, que é um país que utiliza muito esse tipo de construção. E a TecVerde decidiu apostar nessa tecnologia. Ali os fundadores, na época, tinham esse espírito empreendedor e esse espírito de disrupção do modelo atual, pensando em como isso poderia ser melhor, ser mais sustentável, ser mais industrializado. Pesquisaram algumas tecnologias e encontraram essa tecnologia que na América do Norte é muito utilizada, e na Europa, mais precisamente na Alemanha, ela é muito industrializada também. Ela é feita num ambiente fabril. E eles decidiram trazer isso para cá, né? E é uma história muito bacana, não dá tempo de contar todos os detalhes aqui, é uma história bem interessante, de pesquisar depois, o Day One da TecVerde, como é que foi essa trajetória, é bem legal. Mas enfim, foi um grupo de estudantes aí daqui da Universidade Federal do Paraná que fundaram a empresa, trouxeram essa tecnologia, tropicalizaram ela, começaram, né, a gente começou fazendo isso para alto padrão, então a gente começou fazendo varejo, casas pontuais, uma casa por mês, 2 casas por mês, começou a ganhar uma certa escala, a gente começou a esbarrar um pouco nas soluções de crédito. E aí, por volta de 2012, começaram a se desenhar soluções de crédito, resumindo a história, juntamente com a nossa homologação da TEC, porque, para quem não sabe, sistemas não normatizados, como é o caso da parede do concreto, por exemplo, que o Danilo mencionou,
já é um sistema normatizado, então pode utilizar qualquer linha de financiamento bancário, com as mesmas taxas, mesmos prazos, etc., mesma garantia. Quem não tem norma, que é o caso do wood frame, do steel frame, uma série de tecnologias mais novas, um pouco aí do que a parede de concreto, no Brasil, tem que passar por uma homologação da tecnologia. Essa homologação é expedida pelo Ministério das Cidades e ela passa por uma série de ensaios. Aí você tem que contratar um instituto técnico avaliador que vai guiar esse processo e submeter ao teu sistema a uma série de testes em escala real, tudo quanto é tipo. Enfim, não vou passar por cada um aqui, mas é um processo longo, pode levar mais de 2 anos para você chegar nessa homologação, então são poucos os sistemas que conseguem ter essa homologação. A gente tem essa homologação, a única construtora do Brasil que tem homologação da TEC para o sistema wood frame. Existem outros da TEC, mas são de fornecedores de materiais. E aí, quando a gente obteve a homologação, juntamente com as soluções de crédito que começaram a surgir para sistemas inovadores, nessa época, a gente começou a vender isso em escala e conseguir operar em empreendimentos de alta repetição, em empreendimentos com 100, 200, 300 casas. E a gente está aí desde 2013, 2014, né, começando nessa trajetória aí. Estamos chegando agora perto das primeiras 5.000 casas entregues já, com casas já há bastante tempo habitadas, clientes satisfeitos. Nossa satisfação é bem próxima de 90%, a gente tem uma satisfação bem bacana. Recentemente, como o Danilo também comentou, a gente começou a operar com alguns players de alta escala e altamente competitivos, como MRV e Tenda. Então, são altamente adeptos à parede de concreto, que é um sistema extremamente competitivo, sistema consolidado aí em termos de custo. Hoje, empresas que buscam por competitividade estão olhando muito para isso. A maioria delas já mudou mais da metade do seu rate ali de tecnologia interna. E, ao mesmo tempo, também a gente vê que elas estão também abertas a olhar novas tecnologias, né? A Tenda recentemente anunciou aí um investimento pesado de 12 milhões numa fábrica de estruturas de wood frame. Então ela vai começar a ser um player também do wood frame no Brasil. A gente vai fazer um primeiro projeto junto com eles agora, já começou, na verdade, até a planagem. Vamos começar a montagem no início do mês que vem. E aí tá, como o Danilo falou, a faca e o queijo está na mão. Os grandes players já olharam para isso há bastante tempo e continuam cada vez mais voltados para a industrialização, para a digitalização, para aumento de produtividade, porque eles já acordaram para esse ponto de que o custo indireto, quando você reduz o prazo de montagem ou de execução de uma obra, ele te dá um retorno de capital, ele dá uma melhoria na TIR, ele te dá um retorno de investimento muito diferenciado. Isso tem um aspecto financeiro, econômico gigantesco. Então, os construtores grandes já estão mudando, já mudaram. Eu acho que é um momento que todo mundo tem que começar a olhar para isso com mais seriedade e tentar trazer isso cada vez mais para perto de si. É um caminho sem volta, como eu digo, né? A Tec Verde ali é isso também, a questão da sustentabilidade. Então, eu falo assim, eu sou muito adepto à construção industrializada, a minha escola também vem do pré-fabricado de concreto, mas quando eu vim para a Tec Verde, eu comecei a ver que tem toda uma questão sustentável também. Então, tem escassez de recursos, tem encarecimento da mão de obra, aumento da população, aumento do déficit habitacional. Então, está tudo empurrando a tecnologia para se encaixar cada vez mais. Então, esse é o caminho, na minha opinião. Legal. Bom, já deu para ver aí que nós vamos ter que falar de financiamento, né? Da forma, o aspecto financeiro é que acaba drivando várias coisas aqui no Brasil, né? E não só o aspecto financeiro, como o aspecto tributário. Então, já voltamos nisso. Mas, Danilo, você tinha deixado a bola quicando ali nessa questão do aumento de produtividade, e eu voltei com você, assim, já pegando o gancho do Felipe, para a questão de custos. Então, como é que é essa história da parede de concreto? Tipo, é mais barato mesmo
ou é uma mágica financeira ali que na planilha fica mais barato, mas na hora do vamos ver mesmo, do desembolso, do fluxo, o cara não encara porque ele não enxerga isso. Como é que é? É só uma questão de engenharia tributária e financeira ou é um negócio que é mais barato, ponto, e dá para provar? Quer dizer, se eu elimino 20 processos e coloco 2 ou 4, né, que nem você falou, vai ser mais rápido, né? Só fazer um parênteses também, fazer uma colocação do que você tinha colocado antes. Você falou das pirâmides do Egito, que foram há 4.000 anos, 5.000 anos, mas eu uso aí no nosso setor uma ironia que é o seguinte, né? Tipo, os caras, tijolo é um negócio que começou lá para aqueles lados da Turquia, lá uns 8.000, 8.500 anos. E hoje o cara acha que o máximo da tecnologia é a gente ter um robô que empilha tijolo, cara. Quer dizer, eu não tenho nada contra ter um robô que empilha tijolo, mas será que a gente não consegue, depois de 8.000 e 8.500 anos, pensar em alguma coisinha um pouquinho diferente? Então, eu acho que é por aí então, que eu queria pensar, né? Quer dizer, na ponta do lápis. Pensamos num negócio diferente, existe um negócio diferente. É mais barato ou não é mais barato? Não faz sentido nenhum. Nenhum inventar um robô para empilhar tijolo. Nenhum. Estou usando minha cabeça para pensar totalmente diferente. Concordo com você. Só fazendo um parêntese, lembrar do Felipe. Felipe, nós na Parede Concreto também enfrentamos a mesma questão da normatização, porque antes de 2012 a Parede Concreto não era normatizada no Brasil. Nós precisamos. Então, a primeira diretriz do SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas, que está dentro do PBPQH, que está dentro do Ministério das Cidades, é a diretriz da parede concreta, e aí ela abre a porta para outros sistemas, e eu achei isso fantástico. Nós sofremos, eu tirei da Tex para várias construtoras, inclusive, antes da norma. Então, isso é um desafio, essa burocratização no nosso país do financiamento e da normatização, da parte técnica. Poxa, isso é uma coisa... Imagina o quanto que a Tec Verde está lutando para que o wood frame seja normatizado, e o quanto isso seja importante. E ninguém está fazendo coisa errada. Talvez o medo do banco é ter um monte de professor pardal aqui no Brasil, e acontece muito, porque todo mundo aqui é engenheiro, todo mundo é técnico, todo mundo é isso. O país é bem assim, né? Muito enraizado isso. Todo mundo tem um pouquinho de médico, advogado e engenheiro, e tem muita coisa. Entendo essa preocupação, mas entendo também que a burocracia nos atrapalha e atrapalha muito, principalmente nessa questão da linha de crédito. Falando especificamente da parede de concreto com relação a custos, a gente tinha, talvez o desafio, o caminho era inverso do wood frame painelizado, que nós só conseguíamos começar em grande escala, porque o custo da forma, essa forma ela pode ser metálica, de alumínio, de aço, de madeira com metal, pode ser de plástico com metal, pode ser só de aço, pode ser mano portátil, a maioria, ou pode ser transportada com algum equipamento, alguma coisa desse tipo. Mas o grande embaraço era a forma. A maioria das formas eram de alumínio e ainda são, e são as mais famosas e as mais utilizadas em larga escala, porque eu conseguia ter ali de 500 a 700, 800 utilizações da mesma forma. Então, o custo dessa forma era altíssimo e aí acabava inviabilizando para poucas unidades. Por que é esse inviabilizar? Inviabilizar é que o custo não se equiparava com o custo do convencional, e aí a galera preferia não migrar. Mas a galera tem que entender também que principalmente as pequenas e médias empresas, a comparação não se faz do custo direto. A galera fica lá, material mão de obra, qual é o custo do metro quadrado? Eu vou parafrasear meu amigo Luiz da Novatec aqui, ninguém compra carro por quilo, por que eu tenho que comprar casa por metro quadrado? Né? Mas não, metro quadrado, custo do metro quadrado, ficava batendo nessa tecla. Se eu comparo a economia de custos indiretos em função do desperdício, sustentabilidade e principalmente em função do tempo, quase nenhum sistema industrializado perde, quase nenhum. O que houve nesses últimos 10 anos foi uma evolução grande do mercado, da tecnologia de fornecedores para o sistema parede concreta. Então, o mercado de formas se evoluiu muito e se adequou à necessidade mercadológica de boom, crise, se adequou e melhorou. E ao invés de eu ter uma forma de alumínio, eu comecei a ter uma forma de plástico com travamento metálico, que dura bem menos, mas tem um preço razoável e aluga. E aí começou a alugar. Alguns fornecedores de alumínio também alugam, com prazos diferentes, mínimo de 2 meses, mínimo de 4, mínimo de 6, e aí começou a dar viabilidade para o pequeno e médio empresário.
E aí, hoje no sistema parede de concreto, sem fazer a conta do custo indireto, mas se eu fosse fazer, quase que era uma briga muito injusta, a gente tem conseguido dar viabilidade na tipologia Minha Casa Minha Vida, acima de 20 a 30 unidades, dependendo da localização no Brasil. E à medida que vai aumentando o valor agregado desse produto, uma casa de médio padrão ou alto padrão, eu posso pagar mais caro no concreto, na forma, no aço, na mão de obra. Eu posso ter porque eu tenho um produto com maior valor agregado, aí eu consigo com menos unidades. Eu participo de uma construtora aqui em Tumbiara, em Goiás, onde nós estamos fazendo 2 casas de alto padrão em parede de concreto, 2 casas de 230 metros quadrados. Já é o meu desafio é que daqui a pouco a gente consiga, que o fornecedor de forma consiga atender todo o território nacional e o cara consiga fazer uma só. A tendência de tentar o varejo também e já ter mão de obra capacitada, já ter kit elétrico para ele comprar e assim por diante. Então, hoje ele é competitivo. Quando eu falo da viabilidade, que o custo fica igual ou melhor do que o convencional. Aí eu estou falando, posso usar uma referência como Cube para colocar o preço de metro quadrado, que seria mais ou menos isso. Então, sei lá, em Minha Casa Minha Vida, em R$ 1.300, R$ 1.400 o metro quadrado, dependendo da região, pouco mais, pouco menos. A galera aqui pode me falar, nossa, 1.400, eu faço a 1.100. Na verdade, não faz, não tem jeito, não tem milagre, ninguém faz milagre aqui no Brasil, está fazendo a conta errada. E aí, à medida que vai aumentando o padrão, a gente consegue. Então, é isso que a gente tem conseguido hoje. Teve uma evolução boa do mercado, de fornecedores. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que a cadeia de insumos específicos para sistemas industrializados no Brasil, e aí não vou falar só da parede de concreto, caixinhas elétricas, espaçadores, kits de chicote elétrico, sistemas hidráulicos, PEX, ou sistemas de kits hidráulicos, sistemas de vedação e assim por diante, é uma das melhores do mundo. É uma das melhores do mundo. Eu já exportei forma para a África, e aí eu tive que exportar as caixinhas elétricas para a África também, porque lá não tinha a caixinha elétrica para a parede de concreto. E quando não tinha, eu tive que fazer, e a gente fez. Então, o que falta um pouquinho era a vontade mesmo. Fazendo o comparativo com a indústria automobilística que você falou, né? Um chicote elétrico do carro vem montado, o cara só plugue ali, né, na linha de montagem, o negócio demora segundos, literalmente, né? Sendo que a gente ainda está passando cabo guia, aí que tá. Quebrando a parede para botar o cano. Há 10 anos atrás, eu usava um chicote elétrico da mesma empresa que fazia o chicote elétrico da Whirlpool, da Brastemp. O mesmo chicote elétrico que estava lá na lavadora, na máquina de lavar, estava na minha obra. É o mesmo que estava talvez lá na BMW ou alguma coisa assim lá no futuro. Há 10 anos atrás a gente já fazia isso. A gente concreta com o fio no lugar. Olha que legal, a gente concreta com o fio no lugar. Isso é um avanço. E o que falta aí, como a gente ficou batendo na tecla aí, falta o conhecimento mesmo. Tá. Vamos falar do conhecimento, mas vamos falar também do financiamento, né? Bom, Felipe, explorar um pouquinho mais essa parte financeira aí, quer dizer, o quanto que isso aí, tanto a parte tributária, quer dizer, vocês fazendo off-site hoje, você tem um produto industrializado, você paga ICMS, você paga IPI, quer dizer, você carrega aí uns 20% a mais na cabeça já de cara, sem nada, né? Quer dizer, tudo bem, se tiver a reforma tributária, se a gente partir para o IVA, que é um negócio que não precisa ir muito longe, falar Alemanha, mas no Paraguai é utilizado, né? Quer dizer, um país super desenvolvido, o Paraguai aqui, né? Quer dizer, uma potência tributária, né? Quer dizer, só o Brasil tem essa jabuticaba louca aí, mas pensando, se passar a reforma tributária, você vai diminuir 20% da tua competitividade, vai aumentar em 20% da tua competitividade, mas hoje você já tem esse pênalti, e além desse pênalti, você ainda tem essa dificuldade de financiamento. Só se me perdoa, Magnus, eu acho que eu não explorei um pouquinho só para colocar o pessoal na mesma página aqui em relação ao que é tecnologia, né? Falei que é um sistema panelizado, industrializado, a base dele, né, o material curva A ali é madeira, placa cimentícia e gesso. Mas basicamente o que a gente faz são painéis industrializados com um esqueleto, né, um frame estrutural de madeira, contraventado com chapas de OSB
e cimentícias externamente e OSB e gesso internamente. E a gente faz isso dentro do ambiente fabril, já com chicotes elétricos, já com as instalações hidráulicas, e também instalamos as esquadrias em fábrica. Então, a gente acaba chegando no estágio de obra pós-montagem, que é, no caso de um prédio, com 7 dias de montagem, a gente está com uma estrutura inteira estanque, um prédio aí de 4 pavimentos com 16 apartamentos, um prédio padrão, com 7 dias com uma estrutura estanque, com a estrutura de telhado montada, já com parte do revestimento interno e externo, as esquadrias e parte do sistema elétrico, pelo menos que vem dentro das lajes e paredes, faltando fazer as conexões finais ali, teste, acabamentos. Então, acho que faltou um pouco dessa ilustração aí para o pessoal, peço perdão ali na minha primeira fala. Entendi. Com relação à questão tributária, aí realmente é necessário a gente fazer uma engenharia econômica gigantesca, aí, engenharia tributária, para tentar nos organizar nesse sentido. É algo que nos prejudicou muito no passado, mas hoje o nosso cliente hoje ele são as grandes incorporadoras, né, que fazem empreendimentos em escala. Então, o que a gente vende para eles? A gente vende serviço, então a gente está faturando materiais diretamente para o nosso cliente. Então, tudo que vai para a obra, a gente fatura direto para ele. E todo Evita o a restante, bitributação. exato, a gente Ele tenta te contrata reduzir para o máximo. transformar o material dele. Isso. E aí o resto a gente completa com fornecimento de serviço, né? Então, serviço de montagem, serviço de acabamento, etc. E pro cliente final, né, o cliente da casa, ele vai comprar um imóvel como qualquer outro. Então, ele não vai sofrer esse tipo de problema. Mas, sim, é uma questão que não foi fácil de desenhar e depende muito da carga que você tem em fábrica versus o que você executa em obra, para você poder caracterizar que é um serviço de construção, né, e não um serviço de fabricação de produto acabado. Mas hoje a gente consegue caracterizar muito ainda o nosso produto como um serviço de construção, né? Nosso KNAI é de construção, nós somos uma construtora, então a gente vende serviço e dessa forma que a gente conseguiu encaixar a questão tributária para não inviabilizar, porque hoje uma carga de ICMS dessa altura com certeza iria nos tirar do jogo para a maior parte da nossa carteira. Legal. Brasil é para profissional, tem que realmente conseguir fazer a engenharia tributária. Mas tributos à parte, na questão do financiamento. Então, você está trabalhando com grandes consultoras, o cara tem uma engenharia financeira mais robusta, mas como é que fica o pequenininho lá, o cara das duas casas ali, que nem o Danilo foi? Só pegar um gancho, né? Nos Estados Unidos, a Amazon vende uma casa de madeira pré-fabricada que o cara supostamente consegue montar com os amigos dele ali no sistema de mutirão por acho que 20 ou 22 mil dólares. Quer dizer, acho que nós não estamos nessa realidade ainda, mas como é que você vê isso? Você vê como um futuro, você vê como uma oportunidade, ou de repente você vê a Amazon trazendo isso para o Brasil e de repente ajudando a disseminar mais no mercado? Como é que você está olhando? Essa estratégia, na minha opinião, é um oceano azul, assim, porque quem conseguir chegar nesse mercado aí, nessa cauda longa da autoconstrução de maneira competitiva, isso aí vai nadar de braçada, né? Porque vai ser uma disrupção tecnológica total e disrupção financeira também em termos de crédito, né? O que a gente está fazendo em relação a isso? Hoje a gente não consegue viabilizar uma obra competitiva com menos de 50 unidades habitacionais de 50 metros quadrados, né? Então, 2.500 metros tem sido um deal breaker, assim, dali para baixo é muito difícil. Só se for muito perto da fábrica, uma região ali que a gente está muito consolidado, que a gente tem preços um pouco melhores, mas fora disso é muito difícil. Então, o que a gente tem feito, né? A gente criou uma marca nova que se chama Tech Home. Vocês podem pesquisar e dar uma olhada depois no LinkedIn. Está dando os primeiros passos, né? Desde o começo de 2020, aí logo pré-crise, pré-Covid, a gente começou a operar em termos ainda de ajuste financeiro, tecnológico e de projeto, mas já temos algumas habitações aí já entregues.
qual que é a ideia, né? A gente está fazendo parcerias com grandes loteadores e grandes investidores, padronizando alguns modelos e aí abrindo um leque para ter uma quantidade significativa de modelos, para que a gente consiga, às vezes, fechar 10, 20 unidades numa região que faça sentido a gente conseguir encadear as atividades para fazer tudo numa mesma cidade, e considerar como uma mobilização só da nossa operação, né? Então, é bem bacana a proposta, são casas com um apelo arquitetônico bacana, com telhado contido, questões com pergolado, então atacando bem essa questão estética aí, visando atender esse público que hoje está pagando seu terreno, está morando de aluguel, não consegue construir, não tem solução financeira para isso. A gente fez uma parceria com uma fintech de São Paulo que está com um valor financeiro muito expressivo em caixa. E o que ela faz? Ela compra esse terreno e essa construção, financia isso para nós. A gente faz isso para o investidor, ou para o loteador, ou seja um cliente de varejo. A gente executa essa obra em 3 meses, do momento do fechamento do contrato até a entrega da obra, então compreende o prazo de aprovação do projeto. Você tem um terreno vazio, uma área bruta lá, sem nada, sem infra, sem fundação, sem nada. Você fecha o contrato, 3 meses depois a gente entrega essa habitação, seja para moradia. E qual que é a grande sacada, né? Hoje no Brasil, a avaliação de crédito ela é válida pelo Bacen por 90 dias. Então, quando a fintech faz a avaliação de crédito e vê que esse cliente tem condições de fazer um financiamento daquele imóvel com aquela taxa, por ser um imóvel consolidado, com casa, etc., ela aprova, a gente faz em 3 meses e ela transfere esse financiamento para o banco com uma avaliação de crédito já consolidada e com o imóvel pronto. Então, dessa forma, ele consegue operar, a fintech consegue operar, a gente consegue operar e conseguimos dar o crédito de um imóvel consolidado, que não é um terreno, né, com casa, etc., com toda a garantia, que esse comprador também não conseguiria acessar, porque ele não tinha um imóvel. Então, é uma sacada que a gente está... Quer dizer, ela é o teu financiador, ela é o teu banco, e daí depois ela repassa esse crédito para o bancão, provavelmente, né, os bancos mais robustos, provavelmente ainda ganha alguma coisa no repasse desse crédito, porque aí já tá pré-analisado, já está tudo certo, né? Sim. Obviamente corre um risco, pode ser que ele não consiga, mas é a operação da fintech é exatamente essa. Muito legal. Se mais para frente a gente vier detalhar um pouco mais essa questão financeira, porque a gente sabe que a gente vai ter algum momento ter que abordar nisso aí, depois você me passa o contato, mas é bem bacana. A gente tem um outro hub financeiro também, que a gente trabalha muito e realmente as fintechs estão surgindo com novas soluções que é meio que isso que você falou, é customizado, por um certo risco, mas tem uma margem de manobra e deve estar ganhando bastante dinheiro, bem legal. E tem uma demanda reprimida, enorme. Os grandes loteadores estão sofrendo muito com vacância hoje dos seus imóveis, eles têm venda de terreno, mas o cliente não está conseguindo edificar no terreno, e aí quando você tem um condomínio com pouca ocupação, ou um loteamento com pouca ocupação, você não vende mais terrenos, que o cara vira um círculo vicioso ali. Então, toda essa cadeia está se estruturando para a gente fazer isso dar certo, né? A gente tem uma parceria muito bacana com a Alphaville, temos mais parcerias no interior de São Paulo, a coisa está se desenhando nesse sentido. Eu acho que vai em direção ao que você falou da Amazon, e tende a ser assim, caso tudo isso funcione como a gente está estruturando, um oceano azul. Aí mais gente vai conseguir participar disso daí, né? Para vender o terreno, ele precisa de ter a casa em cima. A gente brinca desse jeito. E a parede de concreto no varejo, ela segue esse caminho também. Porque eu posso ter uma forma que com alguns equipamentos a mais eu consigo fazer lá 10 tipos de casas, e aí eu consigo, um pequeno empreendedor que tem a forma, um pequeno construtor, de ir nesse loteamento e fazer o mesmo processo. Ele ir lá no varejo, vendendo as casinhas dele lá, não utiliza a manobra da fintech, que é uma mega sacada, mas poderia utilizar,
E eu acho que isso, inclusive, é uma tendência, porque num cenário altamente competitivo, só tem a tendência os outros bancos entrarem nesse mercado, cada vez mais se consolidar. Eu acho que isso é um mega futuro. E aí consegue arredondar a operação. E aí sim, o Oceano Azul. Concordo absolutamente. Queria explorar um pouco mais aquele índice de produtividade lá que a gente começou no começo. Então, a gente também tem o Hub no agro, né? O agronegócio no Brasil é um setor que ele entrega 5% de aumento de produtividade nos últimos 20 anos. E se olhar um pouco mais para trás, talvez chegue nos 40, tá? E eu brinco aqui que o nosso setor da construção é o segundo pior setor de produtividade e de inovação no país. Só perde para a pesca. Mas se daqui a pouco... caça. Se os caras automatizarem alguma coisa no barco ali, cara, trocar os molinetes, já vamos perder para a pesca também. Então, o que realmente entrega de aumento de produtividade? Quer dizer, estamos falando aí 90 dias do terreno com a moradia. Sendo que o carinha para construir a casa no modelo tradicional, lá, betoneira, engenheiro, arquiteto, por menos que um ano não sai. No teu caso ali, Danilo, na parede de concreto, quer dizer, dificilmente o cara ergue um pavimento cada 3, 4 dias, por causa da cura de concreto, etc. e tal, trabalhando em escala, né? Aqui, erguendo arranha-céu, aqui que a gente conhece. Mas tudo bem, isso é só ilusão, né? Porque ele ergue aquele frame gigante, depois, para conseguir fazer o resto, vai mais, sei lá, 2 anos para fazer um prédio. Não sai por menos que isso, assim, na média. Não, mas de uma maneira geral a gente tem um ganho de 30% a 40% de produtividade em tempo, em linhas gerais. Porque essa etapa, vamos falar aí, fundação, e paredes de vedação, estrutura e revestimento, não estou falando do revestimento cerâmico, estou falando do reboco, etc. Sei lá, mais ou menos aí 35% a 40%. Isso a gente faz muito rápido. O que muda também é o fluxo de caixa do cara, porque ele dá o pico no início e não mais naquele gráfico tradicional. Uma casa de alto padrão, de 230 metros quadrados aproximadamente, que a gente fazia essa etapa, depois da fundação pronta, pilar, viga e laje, alvenaria de fechamento, as instalações embutidas, chapisco, embolso e reboco, uma casa de alto padrão num condomínio fechado demoraria de, sei lá, 4 a 6 meses, a gente faz só essa etapa, a gente faz em 22 dias. Eu consegui fazer aqui em 22 dias. Eu com 12 pessoas em 2010, em Uberaba, 12 pessoas, a gente fez 52 unidades habitacionais em um mês. 52 com 12 pessoas. Realmente. Há um aumento drástico na produtividade, nesse pico, nessas etapas que eu comentei. A gente, sim, ainda enfrenta um desafio grande, principalmente nas etapas de piso, cerâmica e pintura. A gente tem visto ainda, por exemplo, dependendo do tipo, da tipologia do prédio, né? Piso vinílico, alguma coisa mais industrializada, pinturas automatizadas e tal, mas ainda é um desafio nosso. Ainda é um desafio nosso. Mas a gente tem um ganho significativo, sim, dessa produtividade. E o esquema é um só. O dinheiro volta antes. Apenas isso. O dinheiro volta antes. Falando do ponto de vista do empreendedor, o dinheiro volta antes. Dinheiro no tempo é dinheiro. A gente precisa que eles conheçam isso de uma maneira operacional, tenham uma maturidade operacional para poder entender isso de uma maneira realmente fiel e vai para frente, vai para cima. As nossas dificuldades são as mesmas, eu diria. São as mesmas. As mesmas dificuldades. E além dessa questão do dinheiro voltar antes, que eu acho que é uma dos recortes ali do custo que mais fazem sentido para o construtor, para o incorporador, para o empresário, quem quer que seja, é que se você não é o executor ali, o responsável, você tem uma equipe lá de mestre, engenheiro, técnico de segurança, portaria, almoxarifado, despesas indiretas, você vai reduzir isso, porque por fazer 40% mais rápido, você não vai ter 40% mais pessoas, porque você simplificou muito, né? Industrializando as etapas de forma, armadura, pilar, viga e laje, etc. Não é 40% mais complexo, né? 40% e você ainda mais tem racional, então você acaba tendo uma um redução custo do risco. muito mais baixo. Redução do E ainda risco, reduz o risco. redução Se eu de analiso posição do de ponto de caixa, vista uma série de do coisas. Brasil, por exemplo, risco de acidente de trabalho, risco de ação trabalhista, nós estamos no Brasil.
A gente tem esse risco, diminui. Se eu tenho menos tempo dessa galera ou menos pessoas, eu diminuo. E o da exposição de caixa, principalmente, é fundamental. É um caminho sem volta, não tem jeito. Queria provocar a plateia aí, quer dizer, temos ainda 15 minutos aqui, 10 pelo menos. Se tem alguma pergunta, se vocês querem interagir um pouco mais, a ideia é ser um bate-papo, né? Então, quem Sim. quiser mandar pelo chat ali uma pergunta, fica à vontade, senão a gente segue aqui. Eu só queria fazer um comentário. Os dinossauros aí da construção civil, falando com o maior apreço, o maior carinho, e tem a galera dos dinossauros que são fãs da industrialização e da inovação, mas os dinossauros que estão com a cabeça um pouquinho mais dura, desculpem vocês, mas nós vamos passar por cima. Nós vamos engolir vocês. Não tem outra alternativa. Não tem mais nem critério para discussão mais, porque não tem jeito. Queria abordar dois outros itens. Então, o primeiro é do desperdício. Quer dizer, está claro que todos os dois métodos eles evitam ao máximo o desperdício. Quer dizer, a partir do momento que você sai com tudo, você está tudo projetado no BIM, você produz numa usina que já vai ter cortado no lugar certo. Quer dizer, você tem um desperdício mínimo de material ali na usina. No caso do Danilo, a mesma coisa. Quer dizer, talvez ali canteiros muito pequenos teriam uma certa dificuldade, mas tirando isso, quer dizer, você tem um cantinho ali onde você faz a pré-industrialização, usa a mesma estrutura, o desperdício, tudo que você falou, não tem reboco, quer dizer, a gente sabe que reboco é um negócio complicado. 25%. Então, a gente tem uma redução drástica, principalmente em comparação com o bloco cerâmico, isso também acontece com a Tec Verde, que pegar a TCPO da vida e analisar uma composição de custo numa alvenaria cerâmica, está lá, 20%, 30% de desperdício. Cada um real, 25 é para o lixo. 25 centavos é para o lixo. Não tem jeito. Na parede de concreto, a gente tem casos de redução de até 70% na geração de entulho. Redução de 70%. A galera fica olhando assim, parede de concreto, mas o concreto é um negócio, a indústria cimentícia é uma das mais poluidoras do mundo. Concordo? O concreto ainda consome recursos naturais. Beleza, mas, eu já tenho um negócio que é 70% com geração de entulho em relação ao anterior, já é um grande passo. Sem contar que, cada vez mais, as indústrias cimentícias têm investido na questão dos créditos de carbono e têm metas ali de zerar a produção da geração de gás carbônico nas suas indústrias daqui a um tempo. Daqui a um tempo vai ter concreto sem cimento também, sem brita, sem areia, e assim por diante. Mas eu acredito ainda que o mais sustentável ainda seja o wood frame, de longe, assim, não tem nem comparação. Mas é muito, muito importante esse ponto de vista aí. Muito. Porque o wood frame, além dessa questão, todas as questões que o Danilo mencionou, tem a questão do material ser sustentável, o material principal. Nossa curva A, ela é composta de madeira, né? Então, esse é um outro aspecto bem relevante. Não vou repetir aqui, porque eu acho que as vantagens são parecidas. Sim. Danilo já abordou tudo, mas com certeza... e essa questão da racionalização do processo por si só também, ela já é uma redução de desperdício de tempo, desperdício de mão de obra, desperdício de recurso financeiro, né? Com certeza é muito mais inteligente, ou faz muito mais sentido você comprar um carro pronto, industrializado, ou trazer lá, comparando a uma casa, do que você trazer todos os materiais aqui para tua garagem e começar a montar aqui a porca, corta a chapa. Não faz muito sentido. É mais barato fazer no ambiente fabril, ou mais racional, ou transformar a sua obra numa indústria, como é o caso da parede do concreto. Transformar, racionalizar o processo executivo. Com certeza tem suas vantagens. Senão, a Volkswagen ia vender o Gol lá por peça, no material de construção, no material de construção automotiva, e a gente ia soldar, ia pintar. Boa. Né? Temos aqui um kit de chapa, um kit de borracha. Vamos lá. Tem várias perguntas no chat que o pessoal resolveu participar. Então, tem uma aqui para o Danilo. Você comentou sobre a cultura e dificuldades em relação às mudanças. Muitas construtoras não investem em um projeto executivo ou um específico de forma. Você poderia comentar sobre essa questão aí, projetos, formas e tal? Sim, isso não, o brasileiro não investir em projeto não é uma coisa só da parede de concreto. Isso é da construção civil, né? Eu morei algum tempo no Nordeste fazendo parede de concreto há muitos anos, e lá tinha um ditado bem interessante que a galera falava assim, aqui a gente atira, depois pergunta. O brasileiro é igual, a gente não tem tempo para planejar, mas a gente tem dinheiro para refazer.
né? E a questão do projeto toda nisso. Não tem condição de eu trabalhar com um sistema construtivo todo racionalizado e eu não trabalhar com um bom projeto, de investir dinheiro em um bom projeto. Quando a gente começa a bater muito, isso acontece comigo com os clientes, bater muito na tecla de custo, ó, toda vez que eu chegar na obra, tá o engenheiro e o mestre decidindo como vai fazer alguma coisa, tá errado, né? Tá errado, eu tô perdendo dinheiro, tá rasgando dinheiro ali, ó. Toda vez que a parede sai torta, que o sistema não funcionou, o cara não orçou aquela parede torta. Essa é, sim, uma grande dificuldade nossa. A gente precisa quebrar cada vez mais essa cultura. O BIM vem forte aí, vem uma molecada com sangue no olho, inclusive, pensando em cada vez soluções mais integradas para esses produtos chegarem melhores e mais competitivos. Mas ainda concordo que a grande maioria dos projetistas ainda tem essa dificuldade, sofre também com a própria, desculpa a expressão, prostituição do mercado, da profissão ali, o preço do metro quadrado do projeto, e de não conseguir vender o valor, gerar o valor que o BIM, por exemplo, gera para aquele cliente final, de não saber vender esse produto. A galera sai da faculdade achando que vou abrir uma empresa de projeto, beleza. Ele vai descobrir que fazer projeto é fácil, difícil é vender projeto. Essa talvez é a maior dificuldade. Sim. E eu acho que a geração de valor em cima do projeto em relação aos ganhos não tem nem comparação. Nos sistemas construtivos industrializados, a gente tem projetistas especialistas. E mais do que nunca, então, investir num bom projeto. Mais do que nunca, investir num bom projeto. Eu vou ter um melhor custo-benefício se eu tiver um projetista estrutural que já faz parede de concreto. Então, não tem jeito. Eu queria complementar aqui, assim, essa questão do projeto não ser executado ou não ser bem pensado, na verdade, eu considero como desindustrialização. Aí você prejudica, aí você fica até às vezes menos competitivo do que um sistema convencional, né? Porque se for para o cara pensar tudo lá, às vezes não sei se faz tanto sentido, principalmente quando você começa a aumentar a escala, por exemplo. Quando a gente, ou melhor, se a gente não pensa num bom projeto, hoje a gente tem várias fases de projeto, a gente faz inclusive protótipos das casas em escala real, no nosso barracão auxiliar aqui, para testar esse projeto antes de sair repetindo 100 vezes, porque entre eu produzir, montar e começar o acabamento para eu ver que a saída hidráulica deu conflito com alguma coisa, eu já fiz 100 casas. Então, se eu não invisto numa etapa de projeto, eu vou ter prejuízos financeiros gigantescos. Essa pergunta é importantíssima, né? Projeto, BIM, tudo o Danilo falou, assim, ó, fundamental é desindustrialização, não pensar nessas etapas com carinho tremendo, né? A bibliografia diz que cada etapa que você passa, que você pula no desenvolvimento de um produto para descobrir um problema lá na frente, você vai multiplicando por 10 o custo, né? Pensando no carro, sei lá, do projeto, para a fabricação, para a venda, para chegar lá no recall, para você ter um recolhimento de 8.000 unidades, aí você vai ver o que é custo, né? Se tivesse parado lá para fazer um projeto bacana, pensado, estruturado melhor, feito um DFMA, feito um projeto, um protótipo testado numa escala menor, você não teria tido esse custo. Então, fundamental. Aí. Legal. Tem uma pergunta aqui para você, Felipe, que é qual é a abrangência, o raio de atuação da fábrica da Daqui Verde? Vocês possuem uma fábrica no Paraná e outra aqui em São Paulo, é isso? Você falou assim, não, você tinha que ter num lugar perto e tal. Não, a gente tem a fábrica no Paraná. A gente tem um projeto de uma fábrica no interior de São Paulo, mas não está ativo ainda. A gente não completou a capacidade instalada da nossa fábrica aqui no Paraná. A capacidade da nossa fábrica aqui é de 3.500 casas por ano. Então, a gente está buscando preencher bem essa carteira aqui e olhando com extremo carinho para o interior de São Paulo, porque tem uma demanda gigantesca lá. Mas a nossa abrangência, assim, em termos de competitividade no sistema painelizado de wood frame, a gente já fez outros negócios também, que depois eu posso até mencionar, com modularização e tal, de 1.200 metros de raio, 1.200 quilômetros de raio em relação à fábrica. Então, a gente já fez ali Rio Verde, perto de Goiânia, Mato Grosso do Sul. Aqui o Sul a gente consegue abranger de uma forma competitiva. E a gente tem projetos isolados, por exemplo, a gente tem projetos que atenderam recentemente agora a Votorantim Metais lá na Amazônia, mas aí também era um caso em que qualquer sistema ia ter problema, porque tem lá um dia de estrada de terra e ponte que cai 2 vezes por dia,
Lá também não tem concreto? É, então não tem concreto exatamente, foi pior, tipo, eles tiveram que contratar 2 dragas lá para poder fazer, para coletar areia do rio e seixo para fazer O concreto concreto. para a instalação deles lá. Então, o nosso sistema casou muito bem lá. E a gente tem outras aventuras aí. A gente fez em Porto Velho, por exemplo, recentemente um hospital junto com a Brasil ao Cubo, mas aí foi de forma modular, então a gente conseguiu agregar muito valor na fábrica. Isso aí saiu praticamente pronto. Saiu o volume, o ambiente completo já com arandela, com mobiliário, com pintura, saiu pronto daqui. Então, aí permitiu que a gente arriscasse um pouquinho mais no frete. Mas em linhas gerais, Minha Casa Minha Vida aí, 1.200 quilômetros, 1.400 quilômetros, ainda faz sentido. Uma parte do Centro-Oeste, a base ali do Nordeste, acho que a gente ainda consegue atacar. Mas aí E começa a ficar difícil a competição, né? falando Minha Casa Minha Vida, uma outra pergunta que veio aqui, qual que é o tamanho médio dessas residências aí que vocês têm feito Minha Casa Minha Vida, ou agora mudou o nome, Minha Casa Minha Vida, enfim, na MRV 45, ainda, né? de 45 a 55 metros. Esse é bem Sim, padronizado mesmo. sim. Para os A dois. nossa experiência aqui é ainda mais perto de 45 até do que 55. Sim, Ah, sim. mas é essa faixa que o Danilo falou. 45, E, 48. Muito, 48 e 49 ficam muito ali abaixo dos 50 também, bastante. e Uhum. o custo de construção, o Danilo falou em 1.400 metros quadrados, de Um vocês é pouco mais ou menos, talvez. Quando você começa. Depende muito do tamanho do empreendimento, né? Começa a escalar, realmente a parede de concreto ali, hoje ela é muito competitiva. Se Quando a escalar gente faz os mais, vai diminuir comparativos, mais. aham. Quando a gente faz comparativos com o Tenda, MRV ali, colocando nosso produto do lado, a parede de concreto está abaixo, mas gira nessa média do que o Danilo mencionou. Na verdade, isso vai variar muito de acordo com a tipologia, de acordo com a região, de acordo com. Os Tem projetos cada muita vez coisa. mais específicos. Eu Aham. já consegui fazer a 1.100, por exemplo, com Uhum. custos indiretos, mas era uma Uhum. situação muito, muito específica e não era uma grande quantidade. Não tinha Uhum. custo ADM de obra, não tinha administrativo da empresa. Era assim, coisas raras, mas são bastante Sim. competitivas. Depende do estado também, a gente tem clube que varia bastante, né? Os Tem, fabricadores e alguns materiais são bem e, nem concentrados. e nem sempre o aumento ali do NCC ou até do CUB ali mensal vai representar, por exemplo. Chegar lá numa situação de barganha entre concreteiros, eu tenho uma situação melhor, independente do CUB. E assim por diante. Mas se fosse dar um número referência aí para empreendimentos que a gente opera hoje entre 100 e 300 unidades, eu diria entre 1.100, 1.300, 1.350 é a faixa que a gente consegue vender. Muito para cima disso, a gente não se torna competitivo, a incorporadora nessa escala consegue já operar em números parecidos. Abaixo disso, eu não vejo quem faz, nem o sistema. Também não. E uma outra dúvida que veio aqui, uma pergunta do pessoal, é a questão de mão de obra. Cara. Ele está falando que ele vê dificuldade de montar boas equipes no Rio Grande do Sul, né? Mas acho que sim, explorar essa questão de mão de obra como um todo. Você precisa de uma mão de obra muito mais qualificada para conseguir trabalhar no seu sistema, cada um dos dois aí. E tem essa mão de obra, como é que vocês estão fazendo para formar? A gente sabe que mão de obra é um dos outros gargalos do Brasil. No meu caso, talvez gere a falsa impressão que tenha esse problema. Nós não temos problema de mão de obra, não é difícil ensinar o montador de formas, e a gente tem já bastante, em larga escala, difundido no Brasil, montadores específicos para cada tipo de forma. Precisa melhorar o network da galera, é isso que precisa. Quem conhece quem? Mas a gente tem bons empreiteiros que trabalham. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em encontrar para nenhum lugar do Brasil uma mão de obra específica para um tipo de forma específica para parede de concreto. Não tenho esse problema. Falta melhorar o network. Não é difícil treinar também, capacitar. É um trabalho super simples, pegar um painel, colocar, monta aqui. Nada muito mais simples que a central de tijolo. Legal. Sim. Para vocês Eu tenho um também? pouquinho mais de dificuldade na montagem do sistema, montagem dos painéis. Hoje eu só consigo fazer isso com mão de obra própria. Eu não tenho fornecedores que, na verdade, sim, estou pecando aqui. Tem alguns fornecedores que operam em menor escala, regionais, em alguns locais a gente já fez dessa forma, mas na média, geograficamente, assim, a gente tem um desafio grande de montagem. Depois da montagem, nosso sistema vira um sistema convencional. Todos os revestimentos cerâmico, pintura,
iluminação, sistemas hidráulicos, elétricos, gás, etc., revestimento externo, textura, tudo igual. Então, a gente tem os mesmos desafios que qualquer sistema. Mas dentro dos volumes que a gente opera hoje, a gente precisa, hoje para montar 100 unidades habitacionais por mês, eu preciso de 20 pessoas de montagem de estrutura de frame, né, que é correspondente à etapa de estrutura mais embolso e reboco de uma construção convencional. Para essa etapa, com 20 pessoas, consigo montar 100 habitações por mês. Batido, assim, casa, prédio, sobrado, o que precisar. Se eu precisar escalar isso, aí times de 10 pessoas a cada 50 unidades por mês, eu tenho que formar, também não é um desafio muito gigantesco, não. Mas não é tão fácil de achar por aí também. Então, mas é um número bem reduzido comparado com o convencional. Tem uma outra pergunta que eles estão fazendo aqui, se a Tenda que está investindo nessa construção side, se vão ser concorrentes ou vão ser parceiro comercial de vocês. E ele emenda também que no MCMV, quero saber se você vende produto direto para o consumidor ou somente você presta esse serviço e vende para grandes. Tá, assim, a Tenda está operando, ela vai começar a operar, na verdade, com esse sistema também, compondo uma das regionais dela, mas a matriz dela ainda é parede de concreto, mas uma das regionais eles estão fazendo essa conversão agora. Com certeza eles serão um concorrente nosso. A gente está fazendo uma primeira obra em conjunto, porque como é que eu posso dizer? Nosso entendimento da situação é que uma empresa uma empresa desse porte é melhor estar do nosso lado do que contra nós. Então ali colaborando no desenvolvimento disso, a gente entende que faz mais sentido do que simplesmente fechar as portas, porque uma empresa dessa listada na bolsa, ela te engole rapidamente se ela quiser, ela vai trazer um profissional teu, ela vai pagar o dobro para o teu chefe de engenharia, ela vai pagar o dobro para o teu coordenador de montagem, ela consegue crescer por conta própria, a gente não precisa tentar segurar. Ao contrário, né? Hoje o nosso mindset assim, é melhor ser um rabo de tubarão do que uma cabeça de lambari. Então a gente quer que eles cresçam mesmo, que eles propaguem esse sistema no Brasil e que consolide isso, porque com certeza isso vai... Sim, tem espaço, a demanda é gigantesca, né? Como a gente estava falando. E isso vai movimentar, vai quebrar a barreira cultural, vai melhorar para todo mundo. E assim, a gente tem também os nossos diferenciais tecnológicos, a gente tem as nossas especificidades no sistema, toda essa experiência aí de 5 mil casas nos coloca numa posição bacana. Eu acho que é mais nesse sentido, mas não é um parceiro comercial, né? É um player do mercado. Tá, e aí eu tenho uma última pergunta aqui, que parece meio óbvio, que é se o projeto precisa ser concebido pensando no sistema, ou se já há soluções que podem ser customizadas, as características de cada obra, né? E como é que o BIM integra tudo isso? Eu acho que para os dois ambos, né? Sim, precisa ser concebido já pensando no sistema. E é possível não fazer em BIM, mas é recomendável que se faça em BIM. Resumindo bem, é isso. Não, tem que ser bem específico. No caso da parede de concreto, muita espessura de parede. A concepção estrutural é totalmente diferente. Eu tenho ali a distribuição dos esforços. Tem que pensar nisso. Sim. Só eu esqueci de responder a pergunta do Douglas ali. A gente não vende hoje no Minha Casa Minha Vida para consumidor final. A gente vende para incorporadores que vendem para consumidor final, né? Então, não vai conseguir adquirir uma casa, né? Vai ter que ir no empreendimento e adquirir uma das casas do empreendimento. Enfim, tem toda a questão que eu comentei ali, a gente está tentando entrar nesse ramo do varejo, mas ainda a nossa presença é muito sutil, muito marginal em relação ao mercado. Tem muito espaço. Bom, estamos chegando no finalmente aqui, queria que cada um desse aí as suas visões finais, as últimas palavras. Acho que foi muito interessante a nossa discussão, passou voando. Aqui tem mais perguntas, tem mais gente, então, que prova que o pessoal gostaria de ir além, mas a gente tem que respeitar o tempo aqui, né? Sempre lembrando que essa live esse evento vai ficar disponível no nosso canal do YouTube a partir da semana que vem, então vocês também podem voltar lá, visitar, e que a gente está fazendo essas trilhas de conhecimento, tanto focado na parte de produtividade de canteiros, quanto na parte de projetos inteligentes, um evento por mês em cada uma das trilhas. Então, cada 2 semanas a gente está fazendo esses encontros aqui no OCAR.
Então, agora, Tá bom. passar a palavra para vocês estarem as últimas palavras, se despedirem e já agradecer imensamente aí o tempo, a participação. Acho que foi muito rico a nossa discussão e elucidou muito essa questão da pré-industrialização. Bom, eu vou pegar a rabeira aqui, já vou me despedindo. Queria agradecer ao Hub, ao cara, e sempre é muito bom, isso aqui é importante para difundir o conhecimento. Quero dizer também que eu estou à disposição de todo mundo que está aqui, talvez a gente não consiga responder todas as questões, estou à disposição lá no meu Instagram. Assim que sair, inclusive, no canal do YouTube, eu vou divulgar lá. Eu atendo todo mundo, muito obrigado. E vocês que estão nos assistindo aí, é importante pensar aí na mudança. A mudança, eu acho que a dor da mudança hoje é uma dor que a gente consegue bancar. É importante que o pequeno e médio empreendedor brasileiro entenda que essa dor a gente consegue e precisa bancar. É fundamental, nós temos um horizonte azul aí, só depende da gente. Tá? Estou à disposição de vocês, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao Felipe por dividir a tela aqui comigo. É um grande prazer sempre estar com a Tec Verde. Tá bom? Muito obrigado, a gente se vê por aí, até a próxima. Certeza. Felipe. Beleza, obrigado, Danilo, obrigado, Magnus, agradeço também ao cara pelo momento aqui para a gente dividir algumas coisas. Eu acho que assim, o que eu vejo disso, uma conclusão assim, é que é um caminho sem volta. Não tem para onde correr. Esses dias eu estava vendo uma live, não lembro de quem, mencionou que no ano 2000 a Netflix fez uma oferta a Blockbuster pela sua empresa de 50 milhões de dólares. A Blockbuster falou, não, prefiro continuar com o meu negócio aqui de vender locação de filmes e jogos, né? E aí a Blockbuster faliu e a Netflix hoje vale 4.000 vezes o que ela valia nesse momento, ou o que ela ofereceu. Então, tá aí, crescimento populacional, problema com mão de obra, problema com materiais, desperdício de tempo, desperdício de tudo, tá na nossa cara. A gente precisa acordar para isso, para não falar, putz, se eu soubesse disso há 20 anos atrás, porra, hoje eu já poderia ter feito uma pós na área, poderia ter estudado mais, poderia ter lá seguido o Danilo, aprendido com ele, mas eu não fiz. Então, acho que tá aí a deixa, né? Vamos ser mais sustentável, vamos ser mais racional, vamos ser mais industrializado, que a construção civil precisa, a população mundial precisa. Acho que é isso. Obrigado mais uma vez a todo mundo aí. Se quiserem também mandar mais alguma pergunta lá no Instagram ou no LinkedIn, tá aí os links aí, os canais estão abertos. Posso responder lá sem problema nenhum. Obrigado. Bom, eu queria agradecer vocês, queria agradecer também o público que esteve aí fiel, né? Praticamente pouquíssimas desistências ao longo do evento. E lembrando que vocês podem, se vocês gostaram, se vocês querem aprender mais, sigam a gente, venham com a gente nos eventos que a gente está discutindo esses temas que a gente falou, que a gente acha fundamental para o desenvolvimento do setor. Então, eu queria agradecer a todo mundo, principalmente os nossos palestrantes, mas também a nossa audiência, e a gente segue em contato. Um abração.